Bom, saindo agora um pouco dos conjuntos e introduzindo um conceito novo, nada mais é também do que um conjunto, né? A função, ela é um conjunto de pares ordenados, mas não vamos focar nessa ótica. Então, a função, ela tem 3 elementos principais, que é o seu domínio, que é o conjunto A, um conjunto aqui, o seu contradomínio, que é o conjunto B, e uma regra, que vai exatamente definir quais são esses pares ordenados que formam o conjunto da função. Mas é essa regra, né, que está aqui, que vai dizer quem vai em quem, né? Os elementos do A vão em quem do B. Não é toda regra que determina uma função, não é toda relação que é uma função, então a gente tem a condição, né, para ser uma função. Então, vou escrever aqui que para todo elemento de A, existe um único elemento de B, tal que o elemento do A é elevado no elemento do B pela função f. Tá? Isso aqui não está totalmente preciso, né? Mas eu acho que dá para entender. Ok? Então, a gente estudou, viu os exemplos de diagramas de Venn, o que tinha que acontecer aqui com as flechinhas, para que fosse uma função. Então, não vou focar nisso agora, mas a condição é essa. Todo elemento de A tem que ter um único em B. Então, não posso ter 2 e não posso ter nenhum. Eu tenho que ter exatamente para cada um do A, um no B. Ok? Muito bem. Então, temos o conjunto domínio e o conjunto imagem que aparecem já na definição da função. A gente pode definir, então, desculpa, acho que falei errado, domínio e contradomínio. O conjunto imagem, ele não aparece aqui explicitamente. A gente define o conjunto imagem da função f como todos os elementos do conjunto do B, né, do contradomínio, que satisfazem a seguinte condição, que para os quais existe um elemento do A que recebe, né, que é elevado nele. Então, repetindo, o conjunto imagem da função f é formado por todos os elementos do conjunto B, tais que existe um elemento do conjunto A que tem ele como elemento imagem. Então, todo mundo que tem flechinha chegando aqui vai ser elemento do conjunto imagem, tá certo? O conjunto imagem da função f, ele é um subconjunto do conjunto B, pode ser igual, inclusive, né? É um subconjunto do contradomínio. Aliás, eu poderia, ao invés de usar A e B, né, que são nomes mais genéricos, nomes que não dizem muito, eu poderia usar ali essa notação que eu defini aqui em cima, de domínio e contradomínio. Então, deixa eu escrever aqui, contido no contradomínio de F. Ok? Então, a imagem é uma coisa que está no contradomínio, na chegada. A gente pode falar em conjunto imagem, a gente pode falar em imagem do elemento. Né? Então, a imagem do F, desculpa, a imagem do X pela F é o Y. Agora, o conjunto imagem, aí é formado por todos os elementos que são imagem de alguém do domínio. Então, a gente acaba usando a mesma palavra, mas são estruturas diferentes. Ok, então essas são as funções. A gente viu vários exemplos de funções. E uma coisa que a gente faz com as funções é olhar o gráfico delas. Então, eu recuperei aqui, né, na verdade, gráficos que eu usei na aula lá de Matemática 6, que são as funções polinomiais. E alguns deles a gente vai estudar nessa disciplina com mais cuidado, mas só para representar alguns gráficos. Então, os gráficos eles são feitos no plano cartesiano, que é esse plano que tem esses eixos em 90 graus aqui. A gente tem que ter aqui uma escala no eixo X, uma escala no eixo Y,
preferencialmente, no caso de matemática, usar a mesma escala nos dois, salvo exemplos de aplicação que não seja possível, né, desenhar. Mas essa é a ideia. Então, a gente viu que uma condição para descobrir se uma curva é um gráfico de uma função é a gente traçar retas horizontais pelo gráfico e por toda traçar retas horizontais, e aí a gente consegue ver, né, se... desculpa, eu estou fazendo errado. As retas horizontais que estão traçadas aqui, elas servem para a gente estudar as propriedades de injetividade e sobrejetividade, que a gente vai retomar na semana que vem, tá? Isso aqui a gente vai... Sobrejetividade. A gente vai retomar na semana que vem. Então, deixa eu apagar aqui. Não está errado, né? Essa técnica existe, mas ela não serve para definir, perceber se um gráfico é uma função. Então, vou apagar aqui, porque isso a gente vai ver semana que vem. Vou fazer de novo aqui. Retas verticais, na verdade, né? Então, traçando retas verticais por todo o domínio da função, eu tenho que encontrar sempre uma parte do gráfico. Todos aqui são gráficos de função, então, por exemplo, aqui, não estou encontrando o gráfico com essa reta aqui. Mas é que tem uma continuação aqui que não está aparecendo, né? Então, sempre que acontece isso aqui é uma função. O que não pode acontecer, por exemplo, uma situação assim. Então, essa curva que eu desenhei agora, se eu traço uma reta vertical, eu encontro em 3 pontos. Então, isso aqui não é o gráfico de uma função. Ok? Não é o gráfico de uma função. Mas todos que estão desenhados em azul aqui são. Então, vocês vão ter a oportunidade de treinar bastante daqui para frente como fazer gráficos. Bom, o último conceito, então, que eu quero relembrar com vocês é esse aqui, é o de taxa de variação média e também função crescente e decrescente. Então, a taxa de variação média de uma função f no intervalo AB é dado por esse quociente, a diferença das imagens dos elementos AB pela diferença do AD, tá? Então, eu gosto de apresentar isso, porque isso depois vai evoluir para a ideia de derivada, né? A ideia de inclinação de uma curva, do gráfico de uma função. Nesse caso aqui, a taxa de variação média, ela vai nos dar uma informação do quanto cresceu em média ou decresceu em média a função no intervalo. Como vocês estão, né, já estudaram física, vocês devem olhar para isso e lembrar da velocidade média, né? Então, deixa eu apagar um negócio aqui que eu fiz. Então, tudo está relacionado, né? A velocidade média com a derivada, e a gente vai ter oportunidade de ver isso mais para frente. Mas, por hora, taxa de variação média é esse quociente. Outro conceito, então, é o de função crescente. Também vai ser dado no intervalo, então uma função é crescente no intervalo se, dados dois elementos desse intervalo, que estão ordenados, as imagens deles mantêm a ordenação. Eu vou fazer um desenho aqui. Então, se eu tenho um x1 e um x2 ordenados nessa ordem, a imagem do meu x1 tem que ser menor que a imagem do meu x2. Então, isso tem que acontecer para todos os elementos do meu intervalo, né? Então, a ideia é que conforme eu estou andando aqui para a direita, eu estou crescendo. Estou aumentando o valor da imagem. Equivalentemente, o conceito de função decrescente é a mesma estrutura, só que as imagens elas vão inverter a ordem do domínio.
Então, se eu tenho aqui o mesmo x1, x2 ordenados, a imagem do meu x1 vai ser agora maior do que a imagem do meu x2. Então, a ideia é que eu estou, conforme eu ando para o lado direito, que é o sentido positivo aqui da minha reta, eu estou decrescendo. Tá certo? E aí fica uma perguntinha aqui para vocês pensarem, para vocês tentarem redigir qual é a relação entre o sinal da taxa de variação média de uma função no intervalo. Ah, aqui está errado. Não tem esse maior do que zero. Então, a relação entre o sinal e a classificação da f em crescente ou decrescente nesse mesmo intervalo. Então, tem alguma coisa a ver? Eu posso dizer que uma coisa implica a outra, que a outra implica uma. Enfim, então essa é a tarefinha aí para vocês pensarem, para a gente conversar melhor no presencial, não, no momento síncrono. Tá bom?